Imagine se, de repente, sua cidade congelasse, a temperatura despencasse 80 graus Celsius e mais de 90% da população mundial morresse. Depois de semanas nesse frio mortal, os sobreviventes presos em suas casas acabam sem água, sem energia elétrica, sem nada para comer e sem como se aquecer. A fome toma conta de todos. Entre eles, apenas o protagonista estava preparado para o fim do mundo. Enquanto os outros sofrem, ele vive com conforto, e, para quem pudesse pagar seu preço, ele oferecia um pouco de comida. O valor era absurdo, mas ele tinha o que ninguém mais possuía. Só que nem tudo começou assim. A verdade é que, no ano de 2050, uma explosão estelar lançou a Terra em uma nova era do gelo. Jiang trabalhava em um depósito do Walmart e, graças a isso, conseguiu acumular bastante comida antes do apocalipse. Porém, a garota de quem ele gostava invadiu sua casa junto de vizinhos e roubou todos os seus suprimentos. Ela mesma admitiu que o enganou para que abrisse a porta. No leito de morte, Jiang pensou que se um dia a encontrasse no inferno, buscaria vingança. De forma inexplicável, ele voltou 3 meses no tempo, antes de tudo acontecer. Atônito, jurou para si mesmo que não se deixaria enganar por aquela garota novamente, que se vingaria de quem merecesse e que assistiria seus vizinhos sofrerem, e ainda teria prazer em ver isso. Restavam 3 meses até a chegada do frio extremo e sua prioridade era juntar tudo de que precisasse e erguer uma fortaleza segura. Enquanto refletia sobre como iniciar seu plano, uma luz intensa atravessou sua visão. Em vez de cegá-lo, fez com que descobrisse algo. Podia armazenar coisas em uma dimensão separada, como se fosse o inventário de um jogo. Sua ideia foi clara: acumular o equivalente a um supermercado inteiro, de modo a nunca se preocupar com comida e bebida durante anos. Ao pensar em todas as refeições que deixaria de experimentar em 3 meses, Jiang decidiu ir a um restaurante de luxo e se empanturrar. Gastou 50 mil wons coreanos e passou tudo no cartão de crédito. Afinal, em 3 meses todos os problemas estariam resolvidos. Fang Yuxing, a garota por quem sempre foi apaixonado, estava ali com uma amiga. Ela, que em sua vida passada fingiu inocência, mas terminou roubando tudo dele, observou Jiang. A amiga comentou em tom de deboche que ela tinha sorte, pois aquele perdedor faria qualquer coisa por ela, e ao que parecia, agora estava rico. Jiang pensava, com raiva, que naquela vida Fang Yuxing o enganara até o fim. Desejava matá-la ali mesmo, mas sabia que acabaria na prisão. Precisava esperar o apocalipse para agir. Exibindo seu cartão, perguntou às duas se queriam acompanhado ao supermercado. Usaria ambas para carregar compras e ainda mostraria que tinha dinheiro. Animadas com a chance de lucrar, aceitaram. Quando perguntaram o motivo de comprar tanta comida, ele apenas respondeu que nunca se sabia quando um apocalipse poderia acontecer e que era melhor estar preparado. As duas, incomodadas por carregarem as sacolas, reclamaram dizendo que estavam fazendo um grande favor a ele e que, por isso, agora Jiang lhes devia um jantar tão luxuoso quanto o anterior. Ele apenas riu friamente por dentro, pensando em como seria satisfatório tratá-las bem no futuro. Ao saírem do mercado, a tia de Jiang, chamada Ling, apareceu com um neto. Ela disse que ele não poderia comer tudo sozinho e que deveria dar um pouco para sua tia. O menino de 5 anos correu e tentou roubar o carrinho. Jiang tomou de volta e respondeu que iria comer tudo sozinho. A criança começou a fazer birra e a xingá-lo. Ele se inclinou e, friamente, murmurou que quebraria seus dentes se continuasse. O garoto caiu no choro. A tia Ling, indignada, acusou Jiang de brigar com uma criança e disse que compraria o chocolate pedindo para transferir depois. Jiang ergueu o celular com o QR Code e retrucou que não aceitava depois, queria naquele instante. Saiu, deixando a tia furiosa. Em casa, Fang Yuxing piscou para ele, lembrando-o de não esquecê-las. Jiang fechou a porta na cara das duas sem hesitar. Após se livrar delas, colocou toda a comida no espaço de armazenamento para testar se estragaria com o tempo. Ainda havia muito a fazer. Construir uma fortaleza impenetrável, com aquecimento, suprimentos médicos e, se possível, armas. Restavam 3 meses até a Era do Gelo, e nesse período precisaria vender tudo o que possuía para conseguir ainda mais recursos. No dia seguinte, verificou o espaço e descobriu que criaturas vivas não podiam ser armazenadas, mas a comida se mantinha fresca. Aliviado, ligou para o melhor restaurante da cidade e encomendou 500 refeições completas para entrega,
justificando que faria um banquete de 3 dias e 3 noites. Em seguida, procurou a escritura do seu apartamento e foi ao banco hipotecar o imóvel. Para ele, após o apocalipse, dinheiro seria apenas papel sem valor. Pegou um empréstimo usando o apartamento como garantia. O gerente alertou sobre os juros altos, mas Jiang Yi esfregou as mãos, satisfeito. Não importava. Pegaria 9 milhões, teria de pagar 30 em 3 meses, ou perderia casa e carro. Depois foi até a melhor empresa de segurança. O gerente de negócios se aproximou, oferecendo ajuda. Jiang Yi explicou que precisava de uma casa fortificada contra o apocalipse. Apresentaram-lhe vários planos, mas nenhum o agradou. Ele exigiu reforços com materiais usados na aviação, vidros à prova de balas na sacada, sistema de filtragem de ar, monitoramento 100 pontos cegos em 360 graus e uma porta frontal feita do mesmo material de cofres bancários. Além disso, pediu ao gerente que desse um jeito de conseguir armas. O homem ficou surpreso, mas afirmou que só não poderia fornecer as armas. Jiang Yi concluiu que com isso, sua casa se tornaria uma fortaleza. O projeto final custava 8 milhões. Pagou o sinal e exigiu o início imediato da obra. Para conseguir armas, foi até o dono de um clube de caça e comprou algumas bestas. Voltando para casa, recebeu também as 500 refeições que pedira, entregues por caminhões de um hotel 5 estrelas. O bairro inteiro reparou, afinal, só isso custaria pelo menos 1 milhão. Jiang Yi não perdeu tempo e guardou tudo no espaço de armazenamento. Com isso, não precisaria se preocupar com comida durante anos. No dia seguinte, os trabalhadores da empresa de segurança começaram a reforma. Os vizinhos zombaram, perguntando se ele tomou algum remédio errado. Jiang Yi não ligou. Estava certo de que quando o fim chegasse, eles veriam quem era o verdadeiro tolo. Logo após, foi até o gerente da empresa onde trabalhava e comprou grande parte dos suprimentos médicos, pagando o dobro do valor de mercado, para ter prioridade, até mesmo sobre itens já vendidos a outras companhias. Aos poucos, transportou tudo para casa. Fang Yuting notou sua movimentação e perguntou se algo estava para acontecer, dizendo que vinha pensando muito nele ultimamente. Jiang Yi ignorou sua falsa preocupação, deixando-a furiosa. O capacho de antes, que fazia tudo o que ela queria, simplesmente não existia mais. Enquanto sua amiga ria da situação, comentou que se algo realmente estivesse para acontecer, o governo certamente avisaria. Tudo o que precisavam era conquistar o novo Jiang Yi para lucrar com ele. Semanas depois, a fortaleza estava concluída. A empresa instalou sistemas de vigilância em todos os andares. Jiang Yi estava satisfeito. Faltava apenas a última leva de suprimentos, vários caminhões de água potável. As entregas chegaram uma atrás da outra, e um dos motoristas era o tio Yu, que morava no mesmo bairro. Ele ficou intrigado ao ver o sobrinho pedir tantos galões de água potável. Na vida passada, o tio Yu tinha sido uma das poucas pessoas boas com Jiang Yi. Por isso, ele se aproximou e sussurrou baixinho. Disse que o inverno daquele ano seria extremamente rigoroso e aconselhou o tio a estocar suprimentos o quanto antes. O tio Yu não quis acreditar de imediato, mas ao notar a expressão séria do sobrinho, acabou levando a advertência a sério. Fingindo bronca para disfarçar apenas murmurou que Jiang Yi devia voltar logo ao trabalho e parar de enrolar. Nas semanas seguintes, Jiang Yi gastou seu tempo e dinheiro acumulando ainda mais provisões e treinando todos os dias com arco e flecha. Quando restavam apenas 3 dias até a chegada do frio extremo, o clima já estava anormal. No momento decisivo, Jiang Yi estava no emprego, onde era supervisor do depósito. Preparou chá e convidou todos os colegas para beber. 1 hora depois, todos desabaram inconscientes. Aproveitando, desligou as câmeras de vigilância e, com calma, começou a roubar os recursos do depósito do Walmart, combustível, comida e equipamentos. Durante a coleta, uma caixa chamou a sua atenção. Equipamentos de resistência ao frio recém-adquiridos pela empresa, capazes de suportar temperaturas de até menos 100 graus. Para completar seu plano perfeito, Jiang Yi também tomou o mesmo chá adormecedor e se misturou aos colegas desmaiados. 2 horas depois, foi despertado por um funcionário em pânico dizendo que estavam perdidos, o depósito havia sido saqueado. Fingindo surpresa, Jiang Yi perguntou como todos os produtos tinham desaparecido sem deixar rastro. O gerente, desconfiado, o acusou diretamente de envolvimento, afirmando que era impossível esvaziar todo o armazém em tão pouco tempo sem conluio interno.
ainda mais que as câmeras nada mostraram. Sorrindo nervoso, Zheng Yi respondeu que não tinha competência para planejar algo daquela escala. Mesmo assim, todos foram levados à delegacia para prestar depoimento. Como poderiam descobrir que o armazém inteiro havia sido simplesmente teleportado? Nada foi esclarecido. O policial apenas ordenou que ninguém deixasse a cidade até o fim da investigação, já que todos eram suspeitos. Com malícia, Zheng Yi respondeu que não sairia nem de casa. O caso, ocorrido em 10 de dezembro, virou manchete na cidade. Ninguém conseguia acreditar que toneladas de suprimentos haviam sumido sem vestígio em menos de 3 horas. Foi também nesse dia que a neve pesada começou a cair. Zheng Yi sabia. Era o início do apocalipse gelado. 3 dias depois, em casa, a onda de choque da supernova trouxe catástrofe ao planeta. Durante a noite, a temperatura despencou brutalmente. Olhando pela janela, observando a nevasca, Zheng Yi pensou consigo mesmo que, desta vez, a história seria diferente. No grupo de mensagens dos moradores do prédio, todos estavam apreensivos. Era a primeira vez que viam tanta neve na cidade. Zheng Yi sabia que, para muitos, seria também a última. Em sua vida passada, a tempestade durara 3 meses inteiros, com a temperatura caindo cada vez mais. E aqueles que não tinham estocado suprimentos acabaram morrendo de fome e frio. No segundo dia, a neve já acumulava 1 metro na entrada do condomínio. Mesmo com o aquecedor no máximo, os moradores tremiam dentro de suas casas. Já Zheng Yi, que havia preparado diversos equipamentos de aquecimento, estava aquecido e confortável. Após um sono tranquilo, foi despertado pelo telefone. Do outro lado estava Fang Yuqing, perguntando se ele já sabia da queda brusca de temperatura e por que, mesmo comprando suprimentos todos os dias, não havia avisado. Afinal, dizia ela, gostava tanto dele. Agora estava passando frio e sobrevivendo apenas de miojo. Zheng Yi soltou uma risada e desligou na cara dela. A garota, furiosa, enviou logo em seguida uma mensagem pedindo comida de maneira nada humilde. Zheng Yi decidiu provocá-la. Enviou uma foto de um bife wagyu acompanhado de vinho francês caríssimo. Ao reconhecer, Fang Yuqing não resistiu e pediu para comer junto com ele. Zheng Yi respondeu friamente que, se quisesse, poderia ir ao mercado e comprar por conta própria. Ela conteve a raiva tentando se manter agradável, pois sabia que precisava se aproximar dele. Mas Zheng Yi apenas a ignorou e voltou a saborear seu jantar. Enquanto isso, pela tela do iPad conectado às câmeras do prédio, assistiu a cena de Tia Lin, a síndica, pedindo calma aos vizinhos. Dizia para não brigarem por comida, garantiu que o mau tempo duraria no máximo 2 ou 3 dias e prometeu ajuda do comitê de bairro. Ainda alertou que acumular suprimentos em excesso era proibido e seria denunciado às autoridades. Mas alguém a confrontou, perguntando como ela poderia ter certeza de que a nevasca não se estenderia. Outros moradores também questionaram, dizendo que se não estocassem logo, a culpa seria dela caso ficassem sem comida. Tia Lin respondeu que o comitê assumiria a responsabilidade, mas logo apontou para Zheng Yi, insinuando que ele não deveria causar confusão. Ele não se abalou e voltou para dentro da sua fortaleza. Uma semana depois, a neve continuava a cair sem parar. No grupo do prédio, Tia Lin pediu a Zheng Yi, por ser jovem, que retirasse a neve da entrada. Ele retrucou que era inútil, como tentar esvaziar um rio com um balde, e sugeriu que ela pedisse ajuda aos ricos da vizinhança. Furiosa, ela transformou o pedido em ordem do comitê. Zheng Yi rebateu, questionando por que não chamava Chun Jiang, dono de uma construtora, que tinha empregados para isso, ou Xing Song, que era rico e podia pagar. A autoridade de Tia Lin desmoronou diante do grupo. Enfurecida, marcou os dois no chat para obrigá-los a ajudar. Chun Jiang ficou irritado com a exposição e também com Zheng Yi. Xing Song, por sua vez, respondeu com uma mensagem de voz dizendo que estava ocupado trabalhando e enviou até uma foto para provar. A síndica engoliu a afronta, mas jogou a culpa de toda a confusão em Zheng Yi. Ele ignorou até que recebeu uma ligação dela. Perdeu a paciência e ameaçou: "Se continuar falando besteiras e me incomodando, vou matá-la." Assustada, Tia Lin desligou e ficou em silêncio no grupo. Enquanto Zheng Yi jantava, ouviu uma batida forte na porta. Era Chun Jiang, gritando que ia matá-lo por tê-lo provocado no chat. Zheng Yi pegou o arco e, mirando pelo olho mágico, disparou uma flecha na canela do homem. Viu pelo visor o sujeito caído no chão, gemendo de dor.
Ninguém imaginaria que o inócuo e bonzinho Zheng Yi teria coragem de reagir daquela forma. Com o frio extremo, Chun-Jang poderia morrer se não fosse tratado. Mesmo assim, rastejou até o elevador. Apavorado, percebeu que o garoto em quem mal tinha prestado atenção 3 vezes na vida queria matá-lo de verdade. Conseguiu tirar a flecha sozinho e ainda ameaçou Zheng Yi no grupo de moradores, dizendo que ia se vingar. Zheng Yi respondeu sem medo. Se ele voltasse, seria morto. Os curiosos do grupo ficaram em choque. Ninguém jamais tinha enfrentado Chun-Jang de maneira tão direta. Furioso, o homem ligou para seus empregados. Em pouco tempo, um bando armado apareceu diante da porta do Zheng Yi. Um deles, chamado Balde, anunciou que aquele seria o fim do garoto, mas ao tentar golpear a porta com a espada, a lâmina quebrou ao meio. Espantados, perceberam que a porta era de metal puro, mais resistente que um cofre. Assistindo pelas câmaras, Zheng Yi comentou que todos pareciam fracos e famintos. Isso só os deixou mais irados. Então ele teve uma ideia. Puxou uma mangueira da pia da cozinha e, através de uma abertura na porta, lançou água gelada sobre eles. Em poucos instantes, vários caíram no chão congelados. Apenas alguns conseguiram escapar. Zheng Yi se sentiu satisfeito. Naquele frio, água era mais perigosa que qualquer arma. Na casa de Chun-Jang, 3 sobreviventes se encolhiam de frio, tentando explicar o que havia acontecido. Contaram que Zheng Yi era mais esperto do que parecia. Havia instalado uma porta de aço blindada e ainda usara água contra eles. Chun-Jang, enfurecido, determinou que montassem guarda diante do apartamento, dia e noite, até que ele fosse obrigado a sair. Enquanto isso, o tio Yu liderava alguns moradores para limpar a neve na entrada do condomínio, planejando abrir caminho até o supermercado para buscar suprimentos. Eles tentaram cavar na neve para buscar comida, mas logo perceberam que, como Jeli havia alertado, a velocidade da neve que caía era maior do que a de qualquer esforço humano. Cansados, desistiram e se prepararam para voltar. Ao observar isso, Zheng Yi pensou consigo mesmo que a força humana jamais poderia vencer algo dessa escala. A televisão insistia em acalmar a população, repetindo que o país estava superando o desastre, mas ele era o único que conhecia a verdade. Cerca de 95% da população mundial já havia congelado até a morte. Sua antiga paixão enviou uma mensagem, perguntando se ele estava bem. Se soubesse o que realmente estava acontecendo, talvez estivesse naquele momento desfrutando do luxo ao lado dele. Zheng Yi respondeu que estava tudo bem. Logo em seguida, ela disse que estava sem comida, lembrando-o de que ele havia comprado bastante e pedindo para que dividisse um pouco, prometendo retribuir mais tarde com o jantar. Com ironia, Zheng Yi enviou a foto de uma lagosta, dizendo que já estava sendo servida para o jantar. Ao ver isso, a jovem se irritou, convencida de que aquele era o motivo de ele permanecer solteiro. Para ela, qualquer chance entre os dois havia acabado. A melhor amiga dela aproveitou a oportunidade para mandar uma mensagem também, dizendo que ele havia deixado Feng Yuqing triste. Zheng Yi, analisando aquilo, considerou que aquele pequeno drama era patético. A amiga, sem sucesso, desistiu, mas comentou que a nevasca não duraria muito e que ele deveria ajudar seus vizinhos, insinuando que poderia até conquistar Feng Yuqing com isso, o que seria ótimo para ele. Zheng Yi não se incomodou e respondeu apenas com um curto "ou". Essa frieza deixou as duas ainda mais irritadas. Não conseguiam entender como o antigo perdedor havia mudado de atitude de maneira tão repentina. Incapazes de manipular Zheng Yi como antes, decidiram procurar outra vítima. Feng Yuqing, então, chamou outro conhecido, Zhou Ping. Ele correu até lá trazendo um grande saco de mantimentos, dizendo que era toda a comida que tinha. Mas antes que ela pudesse enganá-lo também, a própria amiga fechou a porta na cara dele. A expressão de Feng Yuqing mostrava indiferença. No fundo, o que realmente pensava era em como se vingar de Zheng Yi por tê-la ignorado. Com esse saco extra de suprimentos, 5 dias passaram. A neve continuava aumentando. Enquanto saboreavam um pedaço de frango, Zheng Yi aguardava pelo verdadeiro caos. Os prédios estavam mergulhados na escuridão. A energia elétrica já havia sido cortada. Logo os vizinhos começaram a sair de suas casas perguntando uns aos outros se ainda tinham luz. Sem água, sem eletricidade e sem aquecimento, o frio se tornava mortal mesmo sob pilhas de cobertores. Antes de terminar o frango, Zheng Yi limpava os dentes com calma e ligava o gerador que havia adquirido antecipadamente, ou retirado de algum depósito, como também costumava fazer. Enquanto isso, a senhora Lin, integrante do comitê do bairro, tremia ao abraçar o neto sem acreditar que a tempestade tivesse durado tanto tempo. Uma mensagem chegou apenas ao celular dela, avisando que aquela era uma nevasca global que ocorria a cada 100.000 anos, capaz de levar à extinção em massa.
Muitas cidades importantes já haviam sido engolidas pela neve, e a ordem era que todos armazenassem o máximo de suprimentos possível. Ao ler isso, a senhora Lin ficou abalada, mas logo pensou em um plano. Precisava tomar os mantimentos dos outros antes que recebessem essa notícia. No grupo de moradores, publicou que não havia motivo para preocupação, dizendo que era apenas uma interrupção temporária e que equipes já estavam reparando a água e a energia. Acrescentou ainda que, por causa da gravidade da situação, o comitê ficaria responsável por administrar os suprimentos de todos e que aqueles que não cooperassem seriam presos e interrogados pela polícia. A mensagem gerou indignação, especialmente em Xinjiang, mas se fosse mesmo uma ordem das autoridades, ninguém teria como desobedecer. Aproveitando a situação, a senhora Lin continuou escrevendo. Todos deveriam entregar seus suprimentos para que fossem redistribuídos igualmente entre os moradores. Zhang Yi, ao ler isso, lembrou de sua vida passada, quando ela havia feito exatamente a mesma coisa para roubar a comida de todos. Desta vez, no entanto, ela cometeu um erro. Enviou uma mensagem privada para ele, dizendo que sabia que ele tinha estocado muito alimento e que era chegada a hora de fazer sua parte. Cheio de raiva, Zhang Yi respondeu com uma mensagem de voz, chamando-a de mentirosa descarada e afirmando que já não tinha nada em casa porque havia comido demais. Com o sarcasmo, disse que, quando ela fosse recolher os suprimentos do prédio, poderia compartilhar alguns com ele. O áudio quase fez a idosa perder os sentidos de tanta fúria. Ao perceber que dependia dele para sobreviver, tentou suavizar as palavras, dizendo que era uma ordem do comitê e prometendo relatá-lo como alguém generoso após a tempestade. Mas Zhang Yi não se deixou enganar desta vez. Enquanto limpava os dentes, respondeu calmamente: "Não estou mentindo, estou com fome. Que tal me mandar alguns pacotes de macarrão instantâneo?" A senhora Lin perdeu a paciência e disse que recusar era o mesmo que ir contra a organização, prometendo denunciá-lo. Zhang Yi a desprezou, chamando-a de inútil. Tomada pela raiva, ela atirou o celular contra a parede. Sem conseguir nada dele, voltou-se para os outros moradores. 2 dias depois, com suas mentiras, conseguiu que vários enviassem alimentos para sua casa. Ao observar isso, Zhang Yi pensou em como todos eram ingênuos. O mundo inteiro já estava em colapso, e ainda havia quem acreditasse em falsas promessas. Logo, os vizinhos começaram a cobrar no grupo a redistribuição prometida. Muitos diziam que estavam sem comida e exigiam parte dos suprimentos. Em resposta, a senhora Lin zombou deles, afirmando que tudo aquilo era fruto do seu próprio esforço e que não tinha motivo para entregar nada. Foi então que recebeu uma ligação de Chen Zhang. Ao ver o nome, ficou gelada. Ele a acusou friamente de ter enganado os moradores para roubar seus suprimentos. Ela tentou se passar por inocente, dizendo que apenas seguia ordens do comitê. Chen Zhang não acreditou e declarou que vários estavam esperando por ela para distribuir a comida. Sem saída, ela tentou argumentar que ainda não havia organizado tudo e que faltavam suprimentos de alguns moradores. Mas Chen Zhang e um grupo de famintos não esperaram. Invadiram a casa dela, em meio ao caos sem lei. Um deles a golpeou, dizendo que fariam justiça. Enquanto isso, Zhang Yi assistia pela câmera de segurança, mastigando uma salsicha, e ainda teve a ideia de gravar tudo para compartilhar no grupo. A senhora Lin tentou impedir que levassem tudo, explicando que parte dos suprimentos era dela e que sem eles não teria como sobreviver com o neto. Chen Zhang não demonstrou compaixão e a chutou. O menino, em desespero, pegou uma faca de pão e atacou um dos homens, que, em fúria, o chutou no peito. Os outros apenas riram da cena. No grupo, os moradores aplaudiam a violência, chamando-a de golpista e agradecendo a Chen Zhang por puni-la. Zhang Yi, observando, pensou que todos eram cegos. Hoje atacavam a senhora Lin. Amanhã poderiam invadir qualquer outra casa. Mas isso não o preocupava. Sua porta de aço jamais cederia diante de vizinhos desesperados. Para Zhang Yi, nada daquilo representava perigo real. Com tranquilidade, pensou que sua porta de aço jamais cairia diante de vizinhos desesperados. Algum tempo depois, a senhora Lin voltou ao grupo de moradores pedindo socorro.
precisava urgentemente de remédios para conter hemorragias, antibióticos e outros medicamentos. O neto havia sido ferido por um disparo durante o confronto com Chen Jiang, e o Dr. Xiao necessitava desses itens para tentar salvá-lo. Ao ouvir isso, os olhos de Zhang Yi se arregalaram. Ele lembrava bem do médico. Em sua vida passada, Xiao fora um homem bondoso. Agora entendia a razão de seu olhar perdido e divergente. A senhora Lin implorou pela ajuda dos vizinhos, prometendo recompensar generosamente quem contribuísse. Mas em resposta, só recebeu silêncio. Ninguém quis acreditar ou ajudar. Para Zhang Yi, aquilo não passava de um reflexo do destino. Era apenas o retorno do que ela mesma havia provocado. Do lado de fora, a tempestade continuava sem trégua. Já passava de uma semana, cobrindo completamente o térreo dos prédios. Mesmo que o menino fosse salvo pela cirurgia, quanto tempo resistiria sem alimentos? As notícias confirmavam o que ele já sabia. Era um evento global, algo que ocorria apenas a cada 100.000 anos. Algumas cidades no norte registravam temperaturas abaixo de 100 graus negativos. Muitos que tentaram fugir para o sul morreram congelados no caminho. No grupo, a senhora Lin implorava novamente. Seu neto estava 2 dias sem comer e enfraquecia rapidamente. Ele é apenas uma criança. Vão ficar assistindo até que morra? Escreveu. Ela chegou até a oferecer pagamento por comida. Isso despertou interesse. Moradores começaram a vender pacotes de macarrão instantâneo por $2.000 cada. Assim, conseguiram prolongar a vida do menino por algum tempo. Zhang Yi observava em silêncio, achando irônico. Para ele, todos ainda não compreendiam a realidade. Em breve não haveria dinheiro capaz de comprar o que não existia mais. Nesse momento, um homem rico chamado Sheng Zong começou a adquirir todos os alimentos possíveis, pagando fortunas. Ao contrário dos outros, ele sabia que cedelas não poderiam ser mastigadas quando a fome chegasse. Pouco depois, uma mãe solteira também fez um apelo. Sua filha estava prestes a morrer de fome. Zhang Yi recordou que, em sua vida antiga, elas haviam sobrevivido por bastante tempo. Concluiu que dessa vez também não havia motivo para preocupação imediata. Já haviam se passado 10 dias desde o início da nevasca. Dentro de casa, Zhang Yi continuava confortável, até que recebeu uma chamada de vídeo. Ao atender, sorriu. Do outro lado, 2 conhecidas pareciam exaustas e famintas. Ele, ao contrário, exibia tranquilidade. Perguntou se estavam se alimentando bem, enquanto saboreavam um pedaço de frango diante da câmera. A visão fez as 2 salivarem. Perguntaram como ainda possuía tanta comida e, sobretudo, como conseguia suar em meio àquele frio. Com deboche, ele explicou que tinha uma lareira e estava tão aquecido que até pensava em correr lá fora para se refrescar. Uma delas, encantada, chegou a pedir para tomar banho na casa dele. Ele recusou, sem hesitar, ainda fazendo piada. A jovem, ofendida, retrucou que zombar delas era demais. Então ainda me consideram um fracassado? Respondeu Zhang Yi antes de encerrar a ligação, sugerindo que buscassem ajuda nos rapazes ricos com quem costumavam sair. Furiosa, a garota tirou o celular no chão. Sua amiga, em vez de apoiá-la, elogiou Zhang Yi, dizendo que ele agora era melhor que qualquer dos rapazes que frequentavam antes. As 2 acabaram brigando, incapazes de aceitar a situação. Enquanto isso, o governo finalmente deixou de ocultar a gravidade do desastre. Pela televisão anunciou que para atender a população, a energia só estaria disponível à noite e em baixa voltagem, suficiente apenas para celulares e lâmpadas. Nada de chuveiros elétricos. Confirmaram também que não havia previsão para o fim da catástrofe. Após a discussão, as 2 vizinhas resolveram agir de forma mais direta. Uma delas telefonou para Zhou Pang, antigo conhecido, inventando que Zhang Yi queria se aproveitar dele em troca de comida. O rapaz, revoltado, acreditou na mentira e decidiu que precisava enfrentá-lo. Incentivado por mais provocações, foi convencido a reunir os amigos e atacar a casa de Zhang Yi. Logo, os 3 estavam diante de sua porta, cada um escondendo uma faca de cozinha. Chamaram, dizendo que tinham remédios para trocar por comida. Observando tudo pelas câmeras, Zhang Yi sabia que estavam tentando enganá-lo. No primeiro impulso, pensou em usar a mangueira de água para expulsá-los. Mas, ao notar a lixeira cheia, teve outra ideia.
Ligou a mangueira e lançou esgoto sobre os 3. Cobertos de sujeira, ouviram-no dizer pelo alto-falante: "Aí está a comida que merecem, podem se fartar." Enfurecido, Chou Peng golpeou a porta, mas nada conseguiu além de ferir a própria mão. Rindo, Zhang Yi anunciou que a porta era de aço e jamais seria aberta por eles. Cansado, deixou-os ali e voltou a dormir. Não demorou até que um tiro ecoasse pela noite. Mesmo esperando que cedo ou tarde a lei da selva se impusesse, o som ainda o assustou. Conferindo as câmeras, viu que Chen Zheng e seus comparsas estavam invadindo casas, roubando suprimentos e repetindo o que Zhang Yi havia presenciado em sua vida anterior. As imagens mostravam vizinhos sendo espancados e saqueados. Chen Zheng até enviava fotos nos grupos, declarando que controlava todos os prédios agora. Diante disso, moradores criaram um novo grupo de mensagens para denunciá-lo. Zhang Yi foi incluído e acompanhava tudo, divertindo-se enquanto comia calmamente. Um veterano aposentado se ofereceu para liderar um contra-ataque, recebendo apoio de parte dos vizinhos. Mas logo surgiu desconfiança. Uma mulher lembrou que a senhora Lin havia roubado deles recentemente, questionando se poderiam confiar em qualquer liderança. A discussão dividiu o grupo. Zhang Yi, entre uma mordida e outra, assistia às câmeras e via que Chen Zheng tomava cada vez mais casas. Pensou que alguém precisava detê-lo, pois do contrário, todos acabariam mortos. Na manhã seguinte, uma moradora que não apoiava o ataque contra Chen Zheng pediu ajuda no grupo. Sua porta estava sendo arrombada. Logo depois, foi arrastada para fora sofrendo o mesmo destino dos demais. Assustadas, Fang Yuqing e as amigas perceberam que seriam as próximas. Desesperadas, resolveram espalhar que Zhang Yi tinha um grande estoque de comida para reunir todos contra ele e tomar sua casa. Criaram até um grupo novo e o adicionaram, esperando que se sentisse pressionado. Mas Zhang Yi apenas respondeu com indiferença: "Tudo bem." Quando pediram que se unisse para resistir Chen Zheng, simplesmente saiu do grupo. As 3 ficaram perplexas. Como aquele homem, considerado um fracassado há apenas 3 meses, podia demonstrar tamanha firmeza agora? Discutindo entre si, chegaram à conclusão de que precisavam invadir sua casa de qualquer jeito. Um dos rapazes dizia saber arrombar fechaduras e se dispôs a tentar. Para não se molharem novamente com água e lixo, todos levantaram os guarda-chuvas. Acompanhando pelas câmeras de vigilância, Zhang Yi ativou o sistema de defesa elétrica. O ladrão habilidoso, que se orgulhava de abrir qualquer fechadura, acabou admitindo que essa não tinha como destrancar. O garoto, ao ver aquilo, quase explodiu de choque e morreu em seguida. Zhang Yi observava tudo sem sentir o mínimo remorso pelas mortes. O rapaz inteligente, de óculos, apontou para a porta, insultou Zhang Yi chamando de monstro e ordenou que saísse imediatamente. Em resposta, ele apenas riu, empunhou a besta e, mirando pela porta, acertou em cheio o braço esquerdo do homem dos óculos. Os 2 companheiros correram para ajudá-lo, mas também acabaram atingidos. Yuqing, junto de outros, fugiu em desespero e voltou para casa. Os 3 alvejados ficaram caídos no chão, gemindo de dor. Uma das garotas, revoltada, deu um tapa na cara de Yuqing e acusou-o de ser culpada por não ter contado que Zhang Yi possuía bestas em casa. Yuqing tentou se defender, alegando que não sabia disso, pois da outra vez ele só havia usado água e lixo. Chou Peng, o perdedor de sempre, saiu em defesa dela, como fazia habitualmente. O rapaz inteligente de óculos lembrou a todos que o mais urgente era cuidar dos feridos. Chamaram então a doutora Jokir, que veio verificar as lesões. A médica, surpresa, explicou que com ferimentos tão profundos e sem equipamentos adequados, as chances de sobrevivência eram menores que 20%. Para piorar, as setas estavam enferrujadas e sem antibióticos, a morte era certa. Uma das meninas, parente de um dos garotos feridos, chorou com a notícia e afirmou que Zhang Yi era cruel e tinha feito tudo de propósito. Até aquele momento, a doutora Jokir ainda não sabia de quem falavam, mas deixou claro, era preciso conseguir remédios logo, caso contrário, a remoção das setas significaria o fim. O rapaz de óculos, em um estado de quase loucura, disse que Zhang Yi deveria conseguir o remédio para eles. Pela primeira vez, Yuqing parou para pensar e comentou que Zhang Yi havia mudado muito de repente, estocando bastante coisa em casa. Contou aos outros que já havia visto ele guardar remédios e acrescentou que ninguém ali realmente havia feito mal, apenas tentaram roubar sua casa. Como tinham fracassado e só eles estavam feridos, a culpa era dele. De um canto, uma das garotas, ouvindo a conversa, refletia que não conhecia bem Zhang Yi, mas que de qualquer forma, eles mereciam o que estavam passando. Outra menina culpou Yuqing novamente e a pressionou para encontrar uma forma de convencer Zhang Yi a entregar os remédios.
Até Chongpeng concordou, pois sabia que sem tratamento também morreria. O plano então foi tentar ligar para ele. Zhang Yi atendeu facilmente. Do outro lado, Yu Ting chorava, implorando por ajuda, dizendo que os garotos estavam morrendo. Ele, frio, perguntou por que deveria ajudar, lembrando que todos precisavam morrer mais cedo ou mais tarde. A irmã de um dos feridos pegou o telefone e insistiu que era obrigação dele ajudar, já que usara setas enferrujadas. Zhang Yi respondeu que havia feito isso justamente para que morressem, e completou dizendo que não ofereceria auxílio, mas que Yu Ting poderia ir morar com ele. Naquele instante, Yu Ting tomou de volta o telefone e aceitou, dizendo que seria dele dali em diante, permitindo que ele fizesse o que quisesse. Uma amiga dela, que costumava se aproveitar de tudo, pediu para ser levada junto. Zhang Yi acordou e mandou que viessem imediatamente. Yu Ting, sem hesitar, começou a correr em direção à casa dele. A amiga tentou segurá-la, mas foi empurrada com violência. Em seguida, a prima de um dos garotos feridos desferiu outro tapa em seu rosto, chamando-a de manipuladora. Yu Ting então olhou para Chongpeng, o perdedor de sempre, e pediu que a ajudasse, afirmando que ele precisava deixá-la seguir com Zhang Yi para ser feliz. Disse ainda que Chongpeng era uma boa pessoa, mas pobre e fraca, enquanto o irmão de Zhang Yi poderia dar a ela o que precisava. Chongpeng, arrasado, caiu de joelhos, enquanto Yu Ting tentava correr novamente para a casa de Zhang Yi, mas os outros a impediram, lembrando que tudo era culpa dela e que não tinha direito de sair lucrando sozinha. A doutora Joqi reforçou que sem medicamentos, os feridos estavam condenados, e foi embora. O rapaz de óculos ferido sugeriu que seguissem em frente com o plano de espalhar que Zhang Yi possuía grandes estoques de comida. Assim, quando Chen Zheng e outros atacassem a casa, poderiam também conseguir os remédios. Yu Ting se opôs, dizendo que não queria prejudicar o irmão de Zhang Yi, mas uma das garotas deixou claro que, se falasse mais alguma coisa, perderia os dentes. Mesmo hesitante, Chongpeng concordou que essa era a única saída. Logo publicaram no grupo do prédio fotos e vídeos das reservas de Zhang Yi. Ao ver a mensagem, Chen Zheng ficou animado, salivando, e disse que finalmente poderia se vingar da perna ferida. No grupo de moradores, alguns pediram que Zhang Yi dividisse sua comida. Outros imploraram por apenas uma refeição. Tia Lin pediu mantimentos e uma mãe solicitou que ele fosse padrinho de seu filho. Zhang Yi então gravou um áudio para todos ouvirem. Estava jantando. Confirmou que não daria comida a ninguém, chamando-os de animais, e deixou claro que não ajudaria. Ignorou os pedidos e voltou a observar a neve cair pela janela, refletindo que ficar em casa todos os dias era entediante. Pensou em pegar a mota de neve da loja e dar uma volta. Nesse momento, recebeu uma mensagem de doutora Joqi, dizendo que seus medicamentos e alimentos haviam acabado e perguntando se queria negociar. Ele recordou que na vida passada, a doutora havia morrido por doar sua última comida a uma mãe e um bebê famintos. Lembrava-se dela como uma boa pessoa, mas raciocinou que quanto mais inteligente a mulher, mais perigosa se tornava. Não queria correr riscos e acabar morrendo de novo. Respondeu dizendo que poderia fornecer suprimentos, mas que ela teria que oferecer algo em troca. Surpresa, Joqi propôs que poderia pagar com uma consulta, achando que isso bastaria. Zhang Yi achou graça da inocência e replicou que só entregaria comida e medicamentos se ela aceitasse ser sua informante, relatando todos os planos dos moradores. Explicou que a escolha era dela, seguir a multidão e morrer como os demais ou ficar ao seu lado. A médica hesitou, questionando se aquilo estava certo, mas, por fim, aceitou. Enquanto isso, o rapaz de óculos enviou uma ameaça final a Zhang Yi, exigindo que intrigasse os suprimentos. Zhang Yi zombou no grupo dizendo que sua comida havia acabado. O ferido respondeu com novas ameaças, e logo Chen Zheng criou um outro grupo, excluindo Zhang Yi para organizar o ataque e roubar tudo que ele tinha. A doutora Joqi e o tio de um dos garotos feridos decidiram avisá-lo sobre o plano, o que confirmou a ele que a médica realmente estava cooperando. Ele disse que tinha meios de se defender e apenas recomendou que ela não se juntasse à multidão. Por volta de 2h30 da manhã, um grupo armado surgiu em frente à casa dele, gritando que precisavam matar o egoísta. Começaram a golpear a porta com força. Pelas câmeras, Zhang Yi observou e ativou novamente a eletricidade. Os mais próximos foram eletrocutados e caíram mortos. Os demais ficaram apavorados e tentaram fugir, mas logo foram cercados por Chen Zheng e seus homens, que os obrigaram a continuar atacando sob ameaça de morte. Para motivar ainda mais, o rapaz de óculos disse que precisavam vingar os vizinhos que tinham acabado de morrer, além de lembrar que, dentro da casa, havia uma lareira e bastante comida. Os moradores, encorajados, pegaram pedaços de madeira e voltaram a tentar arrombar a porta. Enquanto isso, Zhang Yi, tranquilo, bebia vinho. Depois de um tempo, resolveu se divertir.
Ligou o sistema de som, colocou músicas de ação e disse que era para animá-los. Ao ouvirem a música, tomados por raiva, continuaram insistindo. 20 minutos depois, a porta estava apenas arranhada, enquanto eles desfaleciam de fome e cansaço, sem saber que aquela entrada havia sido construída de forma especial. Os vizinhos ficaram intrigados ao perceber que a porta resistia a tudo. Um deles aproximou-se com uma lupa e afirmou que o material era o mesmo usado em cofres de banco. Concluiu que nem mesmo um tanque conseguiria derrubar aquilo. Do outro lado, Jiang Yi já estava preparado com sua besta, mirando com precisão na garganta. O alvo caiu em agonia e os demais moradores saíram correndo, gritando que ele estava armado. Ninguém conseguia explicar como Jiang Yi atingia pessoas que nem estavam diante da porta. Para ele, não havia culpa alguma, apenas legítima defesa. Depois de se acalmar, o rapaz de óculos declarou que tinha um plano. A porta era de aço reforçado, mas a parede ao redor ainda era de tijolos. Os vizinhos entenderam a ideia e começaram a golpear a parede ao lado. Logo surgiram rachaduras, mas junto delas um som metálico ecoou. O homem de óculos perdeu o medo e foi verificar. Descobriram, incrédulos, que as paredes também eram revestidas de aço. O choque tomou conta de todos. Por que alguém colocaria metal nas paredes? Era como se Jiang Yi já soubesse do que estava por vir. Tentaram em diferentes pontos, mas em cada canto encontraram o mesmo resultado. Foram até os apartamentos acima e abaixo do dele, e, para desespero geral, também encontraram aço por toda parte. Ficava claro que a casa de Jiang Yi era uma fortaleza intransponível. Sem ferramentas adequadas, atravessar aquelas paredes era impossível. Os moradores entraram em pânico, murmurando que ele era egoísta e só pensava em si. 2 deles, famintos, trocaram olhares carregados de desejo, cogitando por um instante devorar um ao outro, mas a ideia passou rápido. Um vizinho então se lembrou de que a sacada do apartamento era de vidro, o que reacendeu a esperança. Reuniram-se e usaram tábuas de madeira do apartamento ao lado para alcançar a varanda. Enquanto isso, Jiang Yi se mantinha sereno, observando o esforço deles. Infelizmente para o grupo, o vidro era a prova de balas e não apresentava sequer arranhões. Para piorar a situação, o frio castigava lá fora. Jiang Yi, irônico, lançou um coquetel Molotov em uma pequena abertura no teto, que logo caiu sobre eles. Em segundos, o fogo espalhou-se, transformando o desespero em gritos de dor. Alguém pulou da varanda em chamas, enquanto o restante se queimava em meio à agonia. Os que não caíram aproveitaram o calor momentâneo para aquecer os corpos congelados. Depois de um tempo, um grupo arrependido voltou à sacada de Jiang Yi, batendo no vidro e implorando por comida. Ele não sentiu pena. Pelo contrário, exibiu pratos de massa quentes diante deles, apenas para provocar. Chegou a colocar a refeição sobre uma mesa bem visível, fazendo-o salivar. Então anunciou que qualquer um que trouxesse a cabeça de Chang Jiang receberia comida para uma semana. As palavras espalharam tensão no ar. Todos lançaram olhares famintos em direção a Chang Jiang, que estava no apartamento vizinho. Até aqueles atrás dele ouviram bem a oferta. Matar Chang Jiang significava comida e bebida. Apavorado, ele trancou a porta, mas não deixou de exibir a arma, tentando manter os seguidores sob controle. Jiang Yi, satisfeito, oficializou a proposta, publicando no grupo do prédio a recompensa, uma semana de alimento para quem eliminasse Chang Jiang. Na manhã seguinte, moradores debilitados pela fome planejaram emboscá-lo. Mesmo armado com uma pistola, Chang Jiang não conseguiu evitar o ataque surpresa. Tanto ele quanto seus fiéis caíram no chão. O chefe ordenou que fossem guardados como alimento, mas um de seus homens notou o ferimento em suas costas. Chamaram a doutora Jokir para tratar o machucado. Ela fez o curativo, mas deixou claro que não seria de graça. Chang Jiang prometeu que poderia comer com eles. Ao ver o que havia na sopa, Jokir recusou, preferindo morrer de fome a ingerir aquilo. Ele apenas declarou que ela seria a última a se tornar alimento no prédio. Ignorando as falas dele, tentou sair, mas foi impedida. Só poderia ir embora quando estivesse recuperada. Resignada, sentou-se em um canto, ouvindo os homens discutirem novos planos contra Jiang Yi. Observando a degradação humana diante de si, Jokir concluiu que, se Chang Jiang não estivesse ferido, provavelmente a obrigaria a coisas ainda piores. Mais tarde, disfarçou-se, dizendo que ia ao banheiro,
mas aproveitou a chance para repassar informações a Jiang Yi sobre o que havia ouvido. Os homens de Changjiang em seguida atacaram um apartamento vizinho para obter alimentos e ferramentas de metal. O casal que morava lá foi brutalmente assassinado. Changjiang explicou à doutora que não podia permitir que predadores perto de sua base pudessem atacá-lo. Jokir, cada vez mais ciente da realidade, passou a ver até onde chegava a crueldade humana. Enquanto isso, os amigos de Yu Xing sofriam com infecções graves após retirarem as setas sem medicamentos. O frio anestesiava parte da dor, mas a situação era desesperadora. Zhou Peng pediu à prima que tentasse convencer Jiang Yi mais uma vez, mas ela afirmou que era inútil. Os dias passaram e Jiang Yi apenas se alimentava e observava, enquanto Changjiang vivia temendo novas emboscadas. Em certo momento, Jiang Yi entrou em contato com Jokir e perguntou como estava. Ela contou que Changjiang havia enlouquecido, que a comida de todos acabara e que agora invadiam casas diariamente, matando pessoas para roubar alimentos e guardando cadáveres como reserva. Revelou que não comia há dias e implorou para ser salva. Ele refletiu que, sendo médica competente, era um recurso precioso em um mundo apocalíptico. Considerando-a útil, concordou em acolhê-la, mas apenas após cumprir mais uma tarefa. Pouco depois, Zhou Peng surgiu desesperado, batendo à porta de Jiang Yi. Implorou comida para Yu Xing, a mesma garota que sempre o rejeitara. Jiang Yi recusou, afirmando que o tétano já estava avançado nele e nenhum remédio surtiria efeito. Zhou Peng, arrasado, voltou para casa lembrando que jamais havia sequer segurado a mão de Yu Xing. Cansado de esperar a morte, correu até o quarto dela, ajoelhou-se e pediu em casamento. Yu Xing, enojada, o empurrou. Descontrolado, ele a agarrou pelo pescoço, dizendo que se casariam no inferno. Ela o esbofeteou, gritando que pertencia a Jiang Yi. Zhou Peng respondeu que nesse caso teria que buscá-la no inferno. Enquanto isso, a doutora preparava uma refeição para os homens de Changjiang. Fingindo resignação, declarou que faria um jantar decente e que não perceberiam a diferença da carne usada. Eles, satisfeitos, acreditaram que ela havia perdido o orgulho. Jokir afirmou que não queria morrer tanto quanto eles. Depois de ajudá-los, disse que cuidaria do restante sozinha. Disfarçando o nojo, despejou um frasco inteiro de pílulas para dormir na sopa e misturou bem. O prato parecia apetitoso e todos elogiaram o sabor. Ela também se serviu, levando sua tigela para o quarto e aguardando o efeito. Minutos depois, todos estavam desmaiados. Aliviada, enviou uma mensagem a Jiang Yi, relatando o sucesso e perguntando o que deveria fazer em seguida. A ordem foi clara, levar todos para a sacada. Observando pelo outro lado, Jiang Yi via a médica estremecer de frio e questionar se ele pretendia matá-los. Ele jogou uma corda e disse que era mais ou menos isso. Ela deveria amarrá-los no corrimão. Reclamando da falta de ajuda, ouviu dele que estava sendo posta à prova. Amarrando cada um, Jokir apanhou a arma de Shengyang. Preocupada, perguntou se deveria confiar. Ele mandou que removesse o carregador e lançasse a pistola a ele. Sem alternativa, obedeceu. Jiang Yi examinou a arma e confirmou que era mesmo usada por Shengyang. Em seguida, retornou ao quarto, pegou uma mangueira de água e, sem qualquer aviso, despejou-a sobre a varanda. Assim que a água começou a cair, não demorou para que Xunjiang e os outros despertassem, gritando em pânico ao perceberem as mãos e pés amarrados. Ele entendeu de imediato que tinha sido envenenado com algum sonífero e, furioso, só conseguia xingar o nome de Jiang Yi. Após algumas borrifadas de água gelada, o corpo de Xunjiang endureceu como se fosse um bloco de gelo. A doutora Jokir, fraca demais até para se levantar, ligou dizendo que havia concluído o que precisava. Pouco depois, a jovem apareceu diante da porta reforçada de Jiang Yi, observando tudo pelas câmeras. Mesmo com o plano funcionando perfeitamente, ele queria confirmar que não havia nenhuma ameaça antes de permitir sua entrada. Assim que o portão pesado foi aberto, ela caiu exausta no chão, sentindo alívio apenas com o calor dentro do apartamento. Aproximando-se por trás, Jiang Yi explicou que ainda não estava satisfeito. Precisava ter certeza de que não havia segredos entre eles. Jokir entendeu o que ele queria, ruborizou-se e tirou as roupas até ficar apenas de roupas íntimas, mostrando que não escondia nada. Para ele, aquilo era suficiente. Então a conduziu até o quarto, indicando que deveria tomar um banho e trocar as roupas sujas. Enquanto a água do chuveiro corria, Jiang Yi recolheu discretamente todos os instrumentos do kit médico e os confiscou. Nunca era demais ter cautela. Algum tempo depois, Jokir saiu já vestida em pijamas.
cena que arrancou um olhar satisfeito de Jang-gi. Ele a mandou sentar e enxugar o cabelo, avisando que só a mantinha ali porque era útil. Caso quebrasse as regras, não mostraria piedade. Informou também qual seria o quarto dela dali em diante, deixando claro que não poderia circular sem sua permissão. Ela compreendia muito bem o peso daquelas condições. Para reforçar a confiança, Jang-gi decidiu revelar o motivo de sua preparação impecável. Abriu diante dela um espaço dimensional de onde retirou o pão fresco. Explicou que ninguém sabia da sua habilidade e que se fosse traído ou morto, quem dependia dele simplesmente morreria de fome. Jokier assistiu em choque, finalmente entendendo como ele conseguia viver tão confortavelmente. Emocionada, devorou o alimento com lágrimas nos olhos. Agora limpa, saciada e saciando a sede, ela ouviu o novo papel que teria: cuidar de todas as tarefas da casa. Antes que respondesse, Jang-gi a interrompeu, questionando o que mais poderia oferecer. Ela entendeu de imediato o que ele queria. A expressão dele chegou a se ampliar diante da visão. A partir dali, além de parceira nas atividades, seria também sua companheira, dividindo até os momentos mais íntimos. Na manhã seguinte, enquanto Jokier ainda dormia profundamente, Jang-gi refletiu que a presença de uma mulher, em tempos onde não era possível sair, tornava a vida muito mais suportável. Eles se arrumaram e tomaram um café juntos, desfrutando de um luxo até maior que antes do apocalipse. Antes de sair, ele entregou a ela um casaco especial contra o frio. Do lado de fora, explicou que havia outra tarefa para ela cumprir. Colocou em suas mãos um taco de beisebol e ordenou que destruísse os corpos congelados de Chunjang e seus seguidores, sem perguntar o motivo de o que ele seguiu em frente, esmagando cada pedaço de gelo humano. Enquanto Jang-gi filmava a cena, a gravação tinha um propósito: mostrar ao grupo dos moradores que o inimigo que aterrorizava todos agora não passava de fragmentos no chão. Os vizinhos que assistiram o vídeo não questionaram a presença da médica. Ao contrário, aplaudiram e comemoraram a queda de Chunjang. Logo em seguida, o telefone de Jang-gi tocou. Do outro lado, estava Yutin. Ele fingiu surpresa ao descobrir que ainda estava viva. A garota, com o olhar perturbado, declarou que sabia da morte de Chunjang e queria ser dele. Notando que Jang-gi estava com Jokier, ficou transtornada. Atrás dela, suas amigas ameaçavam sua vida e os gritos ecoavam. Aproveitando-se da situação, Jang-gi enviou uma foto de Jokier, apresentando-a como sua noivinha. Ao ver a mensagem, Yutin enlouqueceu, afirmando que o amava mais que tudo. Mas Jang-gi foi cruel. Disse que ela não tinha importância, que o seu coração já pertence à mulher ao seu lado, e desligou. As amigas de Yutin, antes cheias de raiva, perderam até a vontade de bater nela. O ódio agora era compartilhado contra a sorte da rival. Depois disso, Jang-gi perguntou a Jokier se havia sido cruel demais. Ela respondeu que, certo ou errado, ele tinha motivos. Recordou ainda que já tinha notado a loucura em Yutin quando tentou ajudá-la. Pouco depois, um morador do prédio em frente, incapaz de suportar mais a situação, se jogou. A cena não impressionou o casal. Mas outro acontecimento o chamou. O telefone voltou a tocar. Era o tio de Jang-gi, Yu, que sobreviveu graças aos conselhos do sobrinho para estocar mantimentos. Agora, estava junto de Sheila May, a mãe solteira que buscava ajuda para o filho doente. Dentre todos, Jang-gi só confiava no tio, e por isso concordou em fornecer o medicamento. Depois de explicar a situação a Jokier, ele foi até a entrada, abriu a passagem da porta e deixou o medicamento do lado de fora. O tio agradeceu imensamente, mas Sheila insistiu para que também fossem acolhidos dentro, pois o bebê precisava de calor. Jang-gi recusou. Alegou que não havia mais carvão e ele e Jokier só estavam aquecidos graças a vários casacos. O tio, compreensivo, aceitou e se despediu, mas Sheila não parava de insistir. Jang-gi reforçou que Jokier estava com ele por ser sua noivinha, e Jokier, envergonhada, corou intensamente. Por fim, o tio encerrou o assunto e agradeceu novamente. De volta ao apartamento, Jang-gi refletiu que em sua vida passada, Sheila sobreviveu sem utilidade alguma, e agora, sua presença só atrapalharia seus planos. Exausto, após essa conversa, descansou no colo de Jokier. Enquanto isso, de volta ao lar, o tio Yu confrontou Sheila acusando-a de abusar da confiança do sobrinho. Ela alegou agir pelo bem do filho, mas Yu lembrou que devia sua sobrevivência a Jang-gi. Sheila, em vez de reconhecer, retrucou dizendo que ele era egoísta e só ajudava em troca de favores futuros. Irritado, Yu gritou que havia limites para tudo. Não aceitaria mais ouvir insultos contra o sobrinho. A mulher, percebendo a gravidade, recuou e encerrou o assunto.
Na manhã seguinte, moradores de outro prédio escavaram um túnel pela neve até o edifício de Zhang Yi. Cada pessoa que encontravam era tratada como inimiga, e a primeira vítima tombou como um tiro certeiro. Preparados, trouxeram dinamite para abrir a porta blindada. A explosão ecoou por toda a região, acordando Zhang Yi, que correu para as câmeras. Os invasores eram antigos trabalhadores da construção civil, confiantes que a porta não resistiria. Mas, para surpresa deles, a estrutura permaneceu intacta. Furioso, retaliou lançando uma granada. O impacto resolveu rapidamente o problema do frio que sofriam. Depois, com sua Glock, eliminou o restante. Mas apesar do sucesso, percebeu que suas balas estavam se esgotando. Isso confirmava que os moradores de outros prédios já sabiam dos seus recursos e viriam atrás deles. Os tiros e explosões assustaram Jokier, que disfarçou o medo e voltou a cumprir suas tarefas. Enquanto isso, no grupo dos moradores, Zhang Yi respondeu às perguntas sobre o barulho. Explicou que invasores de outro prédio tentaram explodir sua casa e que logo pretendiam saquear os demais. Mas ele os expulsou e garantiu a segurança para todos. A reação foi imediata. Todos agradeceram a Zhang Yi por sua suposta proteção. Zhang Yi ligou para o seu tio para obter mais informações sobre o grupo que havia aparecido recentemente. Descobriu que eles eram do edifício 26, liderados por um homem chamado Wang Tanfong. Segundo o tio, eles agiram da mesma forma que Xunjiang. Dominaram os moradores, tomaram o controle do prédio e roubaram mantimentos. Zhang Yi deixou claro que por terem atacado muitos moradores, retornariam em busca de vingança. Por isso, os vizinhos precisavam se unir e se preparar para se defender. Falando apenas com Joer, avisou que os moradores poderiam traí-lo se tivessem chance, e que ela teria a missão de reunir informações sobre os outros prédios, junto de seu tio Yu. 2 dias se passaram e Joer, disfarçada de empregada, começou a relatar tudo que sua inteligência havia descoberto. Ela explicou que os grupos mais fortes eram o do prédio 26, que havia atacado há 2 dias, e outro do prédio 21. Outros 2 prédios ainda tinham força, mas não haviam se manifestado. Com isso, Zhang Yi concluiu que os moradores dos demais prédios já haviam se voltado uns contra os outros, tornando-se menos ameaçadores. Agradecido pelo trabalho, ele pediu que Joer continuasse a coleta de informações. Por algum motivo, ela corou, talvez imaginando algo mais íntimo. Pouco depois, o grupo do prédio 26 voltou e começou a saquear os apartamentos, deixando uma ameaça clara. Até Zhang Yi sair, todos os moradores morreriam. A notícia se espalhou, interrompendo o momento de tranquilidade do casal, e os moradores exigiam ação. A raiva de Zhang Yi voltou. Ele enviou mensagens de áudio e textos, deixando claro que a vida de todos pouco importava. Eles precisavam se defender sozinhos. Logo depois, ligou para o tio, explicando que agora era a hora de mostrar sua liderança. O grupo do prédio 26 tinha apenas 20 pessoas, e se os vizinhos se unissem, poderiam enfrentá-los. Todos concordaram que precisavam agir. Zhang Yi também afirmou no grupo que não comia bem há dias, e que ele era o único jovem, forte e bem alimentado capaz de liderar a defesa. Enviou uma mensagem dizendo que poderia ajudar todos a enfrentar o prédio rival, desde que seguissem suas ordens. Todos aceitaram, sabendo que deveriam obedecer para não arriscar suas vidas. Para motivar os famintos, Zhang Yi mencionou que havia veículos que poderiam se mover na neve, e que ele poderia buscar comida se enfrentassem o prédio 26. Todos concordaram em obedecer, mesmo nas tarefas mais perigosas, esperando sobreviver e, principalmente, ganhar mantimentos. Assim, reconheceram Zhang Yi como um líder e salvador do prédio. Preparando-se para a sua primeira exploração fora do prédio, Zhang Yi vestiu seus casacos especiais contra o frio. Quando Joer quis acompanhá-lo, ele negou, dizendo que confiava 100% nela para permanecer no apartamento. Ao sair, estalou os dedos, fazendo todos os suprimentos do apartamento desaparecerem temporariamente. Descendo até o 4º andar, ele pulou pela janela, enfrentando a neve que já atingia 4 andares de altura. Qualquer um que tentasse andar ali afundaria, e provavelmente morreria. Felizmente, Zhang Yi havia armazenado uma motoneta de neve em seu espaço dimensional. Chegando à delegacia de Tiano City, quebrou o vidro e entrou facilmente. Os policiais de plantão estavam despreparados, sem roupas quentes ou aquecedores, e o frio intenso da primeira noite havia sido fatal para alguns. Zhang Yi respeitou os corpos, lembrando que foram heróis que protegiam a cidade. Encontrou as chaves da delegacia, permitindo acesso a todas as salas, inclusive ao depósito de armas, que era um verdadeiro paraíso. Todo tipo de arma e munição estavam disponíveis. Ele armazenou tudo em seu espaço dimensional. Com armas garantidas, Zhang Yi voltou para buscar comida. Foi até o shopping, coberto de neve, quebrou vidros e entrou, pegando tudo que pudesse ser útil.
Frutas e carnes estavam congeladas, mas seriam valiosas para quem não tinha nada para comer. Carregou tudo nas bolsas e retornou à motoneta. Ao voltar, o líder do prédio 26 viu Jiang Yi trazendo suprimentos e ficou verde de inveja desejando roubar a motoneta. Todos os moradores do prédio ouviram o barulho e ficaram impressionados. Tio Yu celebrou, considerando Jiang Yi um verdadeiro herói. Jiang Yi deixou claro que era extremamente difícil enfrentar o frio e buscar mantimentos enterrados na neve. Quando os invasores do prédio 26 chegaram exigindo a entrega da comida sob ameaça de morte, ele deu a ordem: atacar. Cada um que eliminasse o inimigo receberia 5 dias de comida. Motivados, os moradores atacaram, surpreendendo os invasores. Muitos fugiram. Alguns voltaram para o prédio 26, e os feridos foram cuidados por Joer, que sabia que não poderia gastar mantimentos desnecessários. Após a batalha, Jiang Yi organizou a fortificação do prédio. Entre os 47 moradores, excluindo Jiang Yi, Joer, Tio Yu e Sheila Mei, ele dividiu todos em 6 grupos de 7 pessoas, que se revezariam guardando as escadas 24 horas por dia. Caso houvesse invasores, deveriam gritar e alertar todos. Enquanto isso, no túnel que haviam cavado, alguns invasores do prédio 26 tentaram furtos escondidos. O primeiro quase foi derrotado, quando o guarda gritou inimigos, e começou uma briga nas escadas. O grupo do prédio 26 não contava com a proteção do prédio de Jiang Yi, e os sobreviventes fugiram aproveitando a segurança do prédio. Jiang Yi observou os inimigos fugindo e se divertiu, pronto para atirar com o seu APM. Com calma absurda, ele mirou e disparou. Um dos fugitivos foi atingido na cabeça, enquanto os demais, terrorizados, correram ainda mais freneticamente.